Deixa eu ouvir a Camila Yunes, que estava no momento acompanhando esta agenda e acompanhou todo esse registro lamentável de um ataque criminoso contra o candidato e todas as pessoas que estavam no local. Camila, antes de mais nada, você já disse no Morning, mas é preciso perguntar, você e o Marcão, cinegrafista que está com você, estão bem, correto? Estamos bem, sim, Aros. Olá a todos que nos acompanham. A gente está bem. Foi uma situação muito tensa. A gente ficou muito nervoso porque a gente estava ouvindo esses tiros. Para a gente explicar melhor, né, como foi toda essa situação, a gente estava nessa agenda que estava acontecendo em Paraisópolis, né, na zona sul aqui da capital, e a gente ouviu algumas rajadas de vento e, o nervosismo deixa a gente meio tenso mesmo. Umas rajadas assim de tiros. Só que a gente achou ali que essas rajadas seriam até estouro de moto, não demos tanta importância. Só que a segurança do ministro, do candidato Tarcísio de Freitas, já tinha entendido e reagiu. Depois, logo em seguida, chegou a polícia, houve uma troca de tiro e naquele momento a gente já deitou no chão todo mundo, a gente estava ali num salão de beleza, onde acontecia, né, o projeto, e a gente estava numa parte de cima. Então a gente abaixou todo mundo, né, com medo de ser alvejado. O ministro também se escondeu, foi para a van, que a van dele é no carro blindado. A gente, inclusive, saiu com o ministro neste carro blindado em segurança. Inclusive, o candidato Tarcísio Gomes de Freitas teve assim, uma calma muito grande, todo mundo muito nervoso. Ele se manteve muito calmo, muito tranquilo e sereno. A gente saiu ali e já estamos em segurança, graças a Deus, todo mundo muito bem, o candidato também bem. A informação que a gente tem é que uma pessoa foi alvejada, teria sido uma dessas pessoas que atiraram primeiro, e aí a polícia acabou reagindo. Então parece que uma dessas pessoas que atirou primeiro teria sido alvejada e que ela também teria morrido. Essa é a informação inicial que a gente tem. Mas ninguém ali da imprensa, da campanha do candidato, ou até mesmo ali que estava na comunidade, faz parte do projeto, não foi alvejado. A gente está todo mundo em segurança. Ô Camila, para a gente ter uma ideia, o candidato já estava no prédio há quanto tempo? E inclusive a imprensa já estava no prédio aguardando a chegada dele. Foi tudo muito rápido. Em que momento que se deu esse atentado, esse ataque? Então, Thiago, a gente já estava ali há algum tempo, né, cerca de 40 minutos, por aí. Ele estava conhecendo todo o local, porque é um salão de beleza, que tem, acho que 3 andares, se eu não me engano. Então, ele estava conhecendo, conversando com o pessoal, entendendo o projeto dessa inauguração desse centro universitário ali em Paraisópolis. E aí aconteceu toda essa situação. Ele estava até num andar um pouco acima de onde a gente estava. E aí, quando aconteceu toda essa situação, a gente já desceu, todo mundo se abaixou, alguns cinegrafistas... Camila, vou pedir um segundo para você. Vamos para Brasília, o Bruno Pinheiro está lá com o presidente, vai questioná-lo nesse momento sobre o ocorrido. Vamos acompanhar mais um pouquinho dessa coletiva para a gente entender a posição do presidente da República. O Bruno vai perguntar agora. Ainda falando, o ex-senador Arthur Virgílio foi prefeito de Manaus também, e ele continua falando, dando, enfim, orientações ou falando em relação ao que foi a agenda com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele continua respondendo aos jornalistas, então a gente aguarda... Vamos voltar com a Camila, vamos voltar, Camila, seu relato enquanto a gente monitora aqui lá em Brasília. Camila, você estava dizendo sobre o ocorrido. Nos relate as pessoas, os moradores no entorno, algum registro de pessoas feridas? Deu para perceber isso em meio a toda aquela correria ali? Olha, foi tudo uma correria muito grande. O que a gente viu, a gente não conseguia ver nada. Como a gente estava no prédio, a gente não viu toda a movimentação. Eu mesma não vi toda a movimentação lá fora, as trocas de tiros. A gente não conseguiu ver, a gente ficou todo mundo ali abaixado. O que eu vi depois, na hora que a gente saiu correndo para entrar no carro blindado, né, eu vi uma moça assim, chorando bastante. Mas até onde a gente sabe, só uma pessoa foi atingida, ela teria sido morta, e essa pessoa seria um dos atiradores que iniciaram aí esse tiro. A gente ainda não sabe se foi algum tipo de crime encomendado, se é alguma coisa do crime organizado. A gente ainda não tem nenhuma informação concreta a respeito disso, né?
mas aconteceu toda essa situação, mas todo mundo bem. Inicialmente, teve até uma informação muito equivocada de que o ministro candidato Tarcísio Gomes de Freitas teria sido atingido. Ele não foi atingido. Nós saímos com ele de Paraisópolis, saímos dentro do carro e ele estava muito bem, inclusive muito sereno. Perfeito. Vamos colocar nessa conversa, a Camila continua com a gente. Vamos colocar o Paulo Figueiredo, que esticou um pouquinho a jornada, Paulo, porque, claro, o assunto merece a análise e a leitura. Evidentemente, estamos ainda no calor dos acontecimentos. A gente precisa entender ainda muita coisa, né? Saber, primeiro, se há feridos, se há moradores, se há profissionais que estavam trabalhando ali no momento feridos. A polícia vai fazer a investigação dela, mas a gente sabe, infelizmente, da atuação de facções criminosas, não só em Paraisópolis, mas em diversas comunidades. Aliás, o combate ao crime é uma das agendas do presidente Bolsonaro, do Tarcísio. Tem sido uma movimentação, uma mobilização importante do atual governador Rodrigo Garcia, o investimento na PM, aumentar as operações policiais, e agora Rodrigo Garcia também apoia o Tarcísio Gomes de Freitas. Ou seja, se a gente juntar as peças, a gente pode entender para onde isso caminha, né, Paulo? Boa tarde para você. Boa tarde, Aros, Thiago. Bom ver que a Camila está bem, né? Parabéns ao jornalismo da Jovem Pan e a coragem da Camila nesse momento. A profissão de jornalismo, às vezes, traz esses momentos difíceis, principalmente no Brasil. Aros, mais do que isso, existe uma informação de que no dia 14/10, né, no 14 de outubro, agora o último, o PCC difundiu no sistema Paulo, prisional vou te interromper um segundo. O Bruno Pinheiro está chamando. Vamos lá para Brasília ver se o presidente já começou a falar? Uma operação sobre o candidato ao governo de São Paulo, teve um ataque lá. Justamente a pergunta do Bruno, e o ex-senador Arthur Vigílio é quem continua no púlpito e o presidente da República mais atrás dele. Vamos acompanhar. Para o presidente também, desculpe. A pergunta é direcionada ao presidente da República. Recebi um telefone do Tarcísio, algumas imagens também. Tudo é preliminar ainda, então eu não quero me antecipar. Se for uma ação contra a equipe dele, se for uma ação isolada, se algum conflito já estava havendo ou por haver na região. Então seria prematuro eu falar sobre isso. O que eu sei é que há poucos dias houve uma ação de 2 tiros numa igreja onde a primeira-dama se faria presente. O elemento foi preso, detido, confessou ser do Comando Vermelho e que os 2 tiros foi para intimidar e evitar que muita gente comparecesse a esse evento da primeira-dama com a senhora Damares. Então, isso está acontecendo, a gente lamenta. Um caso já comprovado que tem a ver com questão política, o caso Tarcísio ainda não. O senhor avalia um reforço à segurança do candidato Tarcísio? O presidente não quis entrar em muitos detalhes, olha, o Tarcísio pode requerer aos órgãos competentes a segurança. Tenho conversado com ele sobre isso. Esse evento de hoje, sendo ou não contra ele, é um sinal que ele deve se preocupar mais ainda com a sua segurança. Presidente, o Tarcísio já foi evacuado de informação dada. Quer falar aqui? As perguntas continuam para o presidente da República. Vem cá. Uma pergunta para uma outra pessoa, o general Augusto Heleno. Tarcísio de Freitas já foi evacuado, não sofreu nenhum ferimento, nem ele, nem a equipe que estava com ele. Pelas notícias, o único apreendido, que a gente não sabe se é menor, se não é, o único apreendido foi um dos atiradores e não houve maiores ferimentos, maiores problemas com outras pessoas. Então, é mais um evento desagradável e que não estamos livres de acontecer. A gente nota, portanto, que existe um comedimento, uma cautela do presidente, do general Heleno. Isso aí não é assunto para ser colocado aqui. Não, o GSI não faz parte dessa função. Eu, como candidato a federal no passado, né, eu tinha a Polícia Federal ao meu lado. Um efetivo muito grande pelo risco que ocorria. Atualmente é o GSI que está na minha segurança. Então o Tarcísio tem a segurança dele lá e, com toda certeza, será reforçado.